Olá, eu me chamo Tainá, sou aluna do curso de graduação em Engenharia Civil e o presente relatório tem como tema a viabilidade do uso de drones na construção civil. Em resumo, este trabalho visa apontar as suas viabilidades, aplicações, vantagens e desvantagens na utilização destes equipamentos na construção civil. Essas aplicações vêm sendo muito utilizadas na atualidade, embora ainda seja um recurso pouco utilizado devido ao seu alto custo. No artigo, vamos abordar sobre o tema através de análises bibliográficas e estudos feitos anteriormente e os métodos de uso deste equipamento, de maneira a esclarecer as dúvidas recorrentes do assunto. Essa tecnologia é muito utilizada na atualidade e é essencial para o desenvolvimento humano e o trabalho na construção civil. Ela está presente em várias áreas de estudo e trabalho. Na engenharia civil não é diferente. E sabendo disso, todos os dias buscamos novas soluções para facilitar e acelerar este processo de mapeamento de áreas, monitoramento, fiscalizações, acompanhamento de obras e inspeções. Deste modo, hoje possuímos os drones, que além de facilitar a varredura de grandes áreas, ele aumenta a segurança dos trabalhadores, principalmente em casos de inspeções em grandes alturas. Este artigo tem por objetivo principal mostrar que atualmente vêm sendo solucionados problemas recorrentes desse tipo de tecnologia que por algum tempo era descartada devido à exigência de mão de obra especializada, se tornando cada vez mais comum em obras, levantamentos topográficos e inspeções. A utilização deste equipamento vem crescendo muito, porém, ainda é uma tecnologia com alto valor agregado e exige cursos de pilotagem, e o seu valor ainda é de grande proporção. Neste relatório, nós iremos abordar a utilização deste equipamento nas inspeções, vamos dizer, as suas vantagens e desvantagens e as exigências para manuseio do mesmo e os cuidados que devemos ter para uma análise das imagens geradas. Os drones, eles são uma tecnologia que, embora sua criação inicial não fosse para a utilização na construção civil, ele se tornou uma ferramenta muito importante para a nossa área, principalmente no ramo de inspeções prediais, visto que ele facilita e acelera todo o processo do mesmo, e além de reduzir o risco de acidentes em vistorias em grandes altitudes. Hoje, existem vários tipos de drones para as inspeções prediais. Alguns até possuem câmeras térmicas para as inspeções das patologias internas das construções em geral. A ferramenta na engenharia, devido ao seu alcance em locais que levariam muito tempo e alto risco a serem acessados, ela é muito valiosa, pois ela garante imagens de alta resolução do local inspecionado. As inspeções rotineiras, que levariam muito tempo para serem feitas ou seriam feitas por amostragem, não teriam uma precisão tão grande dos dados e podem ser feitas com os drones, aumentando assim a precisão dos dados e diminuindo o intervalo entre uma inspeção e outra. Em casos dessas vistorias patológicas, pode-se utilizar um drone com câmera termográfica, onde é possível identificar no local as possíveis infiltrações que tem naquela construção. E nesse tipo de inspeção, deve-se tomar muito cuidado com o horário em que a vistoria é feita, pois a temperatura externa das paredes podem influenciar nas coletas de dados. Quando esses dados são coletados no horário correto, é possível identificar com muita precisão os pontos de infiltrações e vazamentos na edificação, além de ser possível vistoriar um edifício inteiro em um curto período de tempo e mapear todos os pontos com problemas a serem corrigidos. Não adianta você ir numa inspeção meio-dia com aquele sol ardendo, pois se você for
nesse tipo de horário, mais ou menos no meio assim, da tarde, né, entre a manhã e tarde, o calor do sol vai interferir no calor das paredes. Então, não será possível fazer esse tipo de inspeção. Na parte arquitetônica, também é possível a utilização dessa tecnologia, que pode localizar possíveis pontos de problemas futuros. Um exemplo é uma vistoria de rotina, e pode-se observar um desplacamento de um revestimento externo, e com esse drone a gente consegue mapear a fachada de um edifício em um curto período de tempo. E a partir daí é possível buscar uma solução e possíveis causadores deste problema. Uma das suas vantagens principais é a sua velocidade na coleta de dados, a segurança e a economia, diminuindo assim a necessidade de equipamentos e pessoas. Sua periodicidade nas vistorias e informações são mais rápidas e não poderiam ser realizadas de forma ágil em uma vistoria simples. Uma desvantagem desse dispositivo é a sua disponibilidade, pois não são todas as regiões do nosso país que contam com um fácil acesso aos drones. Esse equipamento tem um investimento inicial muito alto, e apesar das regiões terem prestadores desse tipo de serviço, o que faz o serviço ser mais barato, ainda existem as regiões que somente têm acesso a esse tipo de tecnologia tendo sua aquisição, o que gera um custo elevado, ou seja, as regiões que não possuem este equipamento, eles têm que contratar uma empresa especializada para estar fazendo esse tipo de acompanhamento. E isso gera um custo a mais para o pessoal. Um ponto muito importante na utilização dos drones é o seu peso. Com peso entre 250 gramas e 25 quilos, a ANAC exige algumas exigências e regulamentações neste tipo de equipamento, sendo também obrigatório a homologação na Anatel, conforme a RBAC número 94 de 2017. O drone ultrapassa esse peso citado acima, deve-se ter também um curso de pilotagem que se certifique de que o piloto está apto a utilizar o drone e pilotá-lo. Estes são alguns modelos de drones mais utilizados no nosso mercado, que tem o Phantom 4 Pro, Mavic 2 Zoom, o Mavic Enterprise, Matrix M210, Matrix 600 Pro. Estes modelos citados, eles podem variar um pouco as suas especificações. Portanto, cada um terá um melhor desempenho em determinadas áreas, tendo como principal diferença entre eles o tempo de voo, o alcance e as câmeras. As câmeras, elas podem ser em 4K, outras com um pouco menos de resolução, e podem também possuir câmeras termais, que é o que eu falei mais acima, para questão de inspeções de prédios que podem ver algum vazamento ou alguma interferência, alguma patologia na edificação por dentro delas. Considerações finais. Podemos concluir que a utilização desses drones é muito benéfica à construção civil, podendo facilitar, agilizar, aumentar a precisão de dados coletados. Com a utilização correta desses equipamentos, podemos evitar danos às estruturas e fazer correções precisas sem que haja intervenções desnecessárias, gerando assim economia. Podemos concluir também que existem algumas exigências que devem ser seguidas para a utilização desses equipamentos, para que não ocorram acidentes e que possam ser extraídas o máximo de informações deste tipo de aparelho. O custo, como dito anteriormente, é um empecilho em alguns locais, mas na maioria do país já é uma tecnologia muito acessível e não deve ser vista como investimento, e sim como economia, devido a todos os benefícios que ela traz.